O AVC, primeiro a gente tem que diferenciar que o AVC, o acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? O hemorrágico é hemorragia no cérebro, né? Sangramento no cérebro, que é gravíssimo, tem que ter intervenção muitas vezes do neurocirurgião, às vezes fazer até uma drenagem, né? Em casos extremos, ele faz até uma craniectomia, ele tira um pedaço da calota craniana para diminuir a pressão intracraniana, para conter aquela hipertensão intracraniana que é gravíssima, pode deixar sequela irreversível, né? Mas a grande maioria dos casos, 85% dos casos de AVC são isquêmicos, que a origem é a mesma do infarto, que é uma oclusão de uma artéria do cérebro e que vai deixar sequela, quando não mata, deixa sequelas irreversíveis do paciente ficar em estado vegetativo. No caso do AVC isquêmico, os sintomas que são, na verdade, clássicos, e é importante a gente informar a população, porque são sintomas facilmente detectáveis pelas pessoas que estão próximas ali. Então, os sintomas clássicos que a gente fala é, primeiro, o desvio de rima, que a gente chama, né? A paralisia facial, a pessoa fica com a boca torta, né? Segundo é a fala enrolada, né? Que a gente chama de disartria, né? A pessoa começa a falar enrolado. E o terceiro é o déficit motor, que é o sinal que a gente chama de sinal da queda do braço. Você pede para a pessoa ficar com o braço levantado, ela não consegue sustentar um dos braços, né? Ou a mesma coisa a perna, pede para levantar a perna, a pessoa não consegue. Então, se ela tiver um desses sintomas, pelo menos um desses sintomas, a chance de AVC já é mais de 70%. Então, se tem dois, é quase 90%. E o que a gente tem que entender aqui? Que num caso desse, o tempo, assim como no coração, o tempo é crucial. No caso do coração, tempo é miocárdio, tempo é músculo cardíaco. Aqui no caso do cérebro, tempo é neurônio. Então, quanto mais rápido a gente desobstruir essa artéria cerebral que está ocluída, maior a chance desse paciente sobreviver e maior a chance dele sobreviver sem sequela. Então, existe uma janela que a gente chama de janela terapêutica, em que a gente consegue fazer um trombolítico, um tratamento com um medicamento específico que vai dissolver esse coágulo que está obstruindo a artéria do cérebro. Então, se ele for para o hospital rapidamente e for feito lá o exame, no caso a tomografia do crânio, e for visto que ele é um paciente que preenche critérios de inclusão e não tem critérios de exclusão, nós podemos indicar esse tratamento que ele aumenta muito a chance, se tiver numa janela favorável, de desobstruir essa artéria e ele recuperar os movimentos. E tem uma dúvida também, que eu acho que eu ouvi alguém comentando e aquilo ficou me ressoando. Quando você vê a pessoa que está tendo alguns sintomas parecidos, que ela fica fraca, não consegue sustentar a perna, você pode deitar ou tem que só sentar a pessoa quando está tendo um AVC? Tem alguma coisa a ver ou isso é... Primeira coisa, você sentar ela por conta do risco de queda, né? O risco de queda é o perigo, porque ela pode cair, bater a cabeça e piorou a situação, né? Quando a gente pede para deitar, quando a pessoa está com a pressão muito baixa, por algum motivo. Às vezes a pessoa teve uma queda porque está com queda de pressão, fez uma hipotensão postural, que a gente fala. Nesse caso, você tem que deitar ela e se vê que a pressão está baixa, você coloca até a perna um pouco mais elevada. A gente tem um nome que a gente chama de Trendelenburg. A gente coloca a perna elevada para que essa circulação toda vá para a cabeça e melhora a circulação da cabeça e melhora a pressão. Mas é lógico que se o paciente está tendo esse tipo de sintomas, tem que ser investigado também, tem que ver se ele está tomando muito medicamento para pressão, tem que ver o que está causando essa pressão baixa, né? Sim. Não, porque falaram de, tá tendo AVC, não pode deitar. Você também vai diagnosticar na hora, leigo, né? Leigo não vai entender. O que a gente tem que entender é que o paciente, uma vez que ele tem esses sintomas, não pode retardar, tem que levar para o hospital. E, de preferência, tem que ligar para a ambulância, tem que ligar para o SAMU, ou quem tem Unimed, ligar para a SOS Unimed. Por quê? Porque, primeiro, a ambulância já vai vir com socorro, com suporte avançado para dar o primeiro atendimento, porque o paciente pode piorar, ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência, ele pode desmaiar, ele pode começar a ficar com dificuldade para respirar, ele pode entrar em coma, e aí você tem que garantir a via aérea. Então, o suporte avançado é extremamente necessário. E segundo, que a ambulância, no caso o SAMU, vai conseguir direcionar o paciente para o hospital próprio, em que tem a tomografia e que tem o trombolítico, a medicação. Porque não adianta, por exemplo, o paciente está tendo um AVC e vai levar ele para a UPA. Estou perdendo tempo. Ele não vai ter nenhum tipo de suporte ali que vai socorrer ele, e aí o tempo está sendo desperdiçado ali. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer na prática. E aí, quando o paciente chega no hospital que tem recurso, ele já passou da janela para fazer a medicação, a sequela já está estabelecida. E aí fica complicado de tratar. Tem um período dessa janela? A janela hoje que se preconiza é até 4h30, sendo que quanto mais rápido você abrir, desobstruir essa artéria, maior a chance dele ficar sem sequela. Então, se você desobstruir essa artéria em 1 hora, 1h30, muito melhor do que em 4h30. Em casos selecionados, você pode estender um pouco esse tempo, mas aí o neurocirurgião tem que estar junto para fazer a avaliação, para ver se ainda preenche critérios para fazer o tratamento. E existe índices, assim, se é mais mulher ou mais homens que têm AVC ou não?
Os fatores de risco são os mesmos do infarto. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, dislipidemia, colesterol, né? Mas os homens são mais acometidos do que a mulher, até porque nós homens somos mais cabeçudos, né? A gente faz tudo mais errado ainda, né? Então, infelizmente, os homens têm uma incidência bem maior que as mulheres e principalmente os idosos, né? É muito mais comum em idosos, né? E desses fatores de risco, principalmente a hipertensão, a pressão arterial, né? Pressão alta e o tabagismo e o diabetes. Agora, o histórico familiar também, a genética, sempre tem que estar atento. Então, pessoas jovens que têm pais que já têm histórico de infarto, de AVC, essas pessoas têm que se cuidar muito mais, né? Principalmente a questão da alimentação e fazer exercício, essas coisas.